E aí, tudo bom com você? No Giovana Convida de hoje, eu estou trazendo a Tereza Blasco para falar sobre fontes de financiamento para o terceiro setor, ou seja, para as ONGs. A Tereza Blasco é diretora administrativa da Blasco Consultoria, que é uma empresa de consultoria em gestão empresarial para apoio de organizações na mobilização de recursos para a execução de planos de captação e projetos sociais. Então, essa é uma palestra que foi dada na Semana da Economia Criativa, em parceria com a Universidade Metodista de Piracicaba, e hoje eu estou abrindo esse conteúdo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês gostem da palestra da Tereza Blasco, específica para o terceiro setor. E se você quer receber o aviso dos conteúdos que eu estou publicando semanalmente, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para receber os avisos aí nas suas notificações. Então é isso, espero que você goste desse conteúdo. Fique agora então com a Tereza Blasco. Gente, boa noite, muito obrigada por eu estar aqui, agradeço porque eu gosto muito de falar sobre o assunto e quanto mais eu falo, acho mais eu estou fazendo com que esse assunto tenha repercussão, tá? Eu já estou vendo gente de ONG aqui, só queria fazer uma pergunta antes. Quem aqui trabalha no terceiro setor? Só para eu ter uma ideia. Bastante gente. Quem já lida... vamos dizer, conhece medianamente, pode ser medianamente, as leis de incentivo, tipo Lei Rouanet, PROAC, porque eu vou falar sobre esse assunto, mas eu não vou discorrer detalhadamente, tá? Na minha apresentação, acho que eles vão receber depois, vocês vão ter isso em detalhes, mas eu não queria discorrer detalhadamente sobre cada uma das leis, senão a gente vai acabar perdendo tempo, e o foco é realmente falar das questões, etc. e tal. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve apresentação da empresa. Aí eu modifiquei e coloquei o meu currículo antes, tá? Porque antes eu apresentava a empresa, depois eu colocava o meu currículo. Só para dizer para vocês assim, que eu tenho experiência no setor público de 5 anos, trabalhei na Prefeitura de Piracicaba, na área de comunicação, 7 anos no setor privado, que nem a Giovana falou no Grupo Votorantim. Eu gosto de falar no Grupo Votorantim, que a FIBRA é do Grupo Votorantim. Nas áreas de comunicação, e depois eu fui convidada para trabalhar na área de sustentabilidade, que é ali que eu tive contato com os projetos socioambientais, projetos de leis de incentivo. Montei a Blasco Consultoria, e o que eu acho mais importante dizer é que eu tenho uma participação nas políticas públicas, procuro participar, eu sou conselheira municipal de cultura, tenho uma conselheira aqui também, a Jocely, que trabalha comigo lá, não sei se tem mais algum conselheiro. É muito importante que a gente que discute cultura faça parte do conselho para poder estar por dentro, formar opinião, tentar fazer mudanças, tá? Recomendo que as ONGs façam isso. E sou membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Por que eu gosto de falar isso? Porque se você quer ser um captador de recursos, você tem que estar dentro de uma associação de captação. Porque ser captador de recursos, antes de mais nada, é um ato de responsabilidade, tá? Então, você tem que ser muito ético e você tem que estar sendo monitorado. Hoje tem muito captador de recursos por aí, fazendo barbaridades e coisas que não devem ser feitas. Isso é uma maneira, é uma forma ruim de tornar o nosso trabalho um trabalho ruim. Então, o captador de recursos é mal visto por aí, porque tem pessoas que trabalham de forma errada. Quem me conhece sabe que não faço isso dessa maneira. Sou uma pessoa extremamente ética e correta e faço parte sou membro de uma associação que está me monitorando também, tá? Essa é a minha empresa. Antes de mais nada, eu sou um elo, eu busco ser um elo de ligação já que eu tenho essas experiências, eu busco ser um elo de ligação entre os governos, entre as empresas e o terceiro setor. Eu digo que o meu trabalho está completo quando eu consigo fazer esses 3 membros conversarem perfeitamente, que é a dificuldade maior que existe. É governo, empresa e terceiro setor conversarem, tá? Eu busco auxiliar o terceiro setor nas suas problemáticas. O meu trabalho é o último trabalho da cadeia, que é a captação de recursos. Para que isso ocorra, as entidades têm que estar regularizadas. Aí eu tenho parceiros, um deles está aqui,
que é o Dr. Antônio Natrielli Neto, quero até que ele se levante. Ele é o parceiro, ele é a primeira pessoa da minha cadeia de produção. Porque se a ONG chega e ela não tem um mínimo de regularização, ela não pode concorrer a projetos. Se ela não tiver com seu estatuto em dia, ela não pode concorrer. Aí eu vou recomendar o Dr. Antônio Natrielli, porque ele é um especialista do terceiro setor, não são todos os advogados que conhecem essa área. Tá? Aí depois a ONG vai querer ter um projeto. A Tereza escreve, eu escrevia, eu gosto muito de escrever, mas não consigo mais porque a área de captação me absorve muito. Então eu também tenho parceiros de Campinas, um parceiro de cultura, que estava convidado, mas acabou não podendo vir, que é o Antônio, e tem o Lúcio, que é da área de esportes, que a área de esportes é muito específica, então eu preciso de pessoas que trabalhem e conheçam a legislação. Eu confio no trabalho desses parceiros. Quando o projeto está pronto, aí sim a Tereza entra na jogada, que aí eu vou fazer a captação de recursos. É sempre a última pessoa, então às vezes eu demoro 3 anos para ter o trabalho, mas eu tenho certeza que ele vai estar redondinho. Tá? Eu gosto de falar tudo isso, esses são alguns dos tipos de serviços que a gente faz, eu gosto de falar porque quando ele está redondo que eu vou conseguir trabalhar. Tá? Vamos lá. A Blasco Consultoria trabalha com as seguintes leis de incentivo. Eu trabalho com as leis federais, que é a Lei Rouanet, que é de cultura e do audiovisual, e a Lei Federal de Esporte. Trabalho também com o ICMS, o PROAC, e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Tá? Essas são as principais. Existem outras leis de incentivo? Existem que eu vou passar rapidamente para vocês, mas com captação de recursos eu trabalho diretamente com essas, porque as outras vocês podem trabalhar diretamente com os fundos de governo, vocês não precisam de uma pessoa para intermediar. Tá? O meu trabalho é conversar com as empresas, interpretar as leis para elas, ensinar a elas como elas podem aportar e que elas podem aportar sem risco. E o meu trabalho é fazer com que os projetos estejam adequados às diretrizes das empresas. Tá? Por quê? Porque esse é um caminho que a ONG às vezes desconhece. Quando a ONG faz o trabalho de captação, com raríssimas exceções, ela sempre senta na mesa do empresário para falar da ONG e para falar do amor e do carinho com que eles fazem o trabalho. Isso é super importante. Só que o empresário, ele pensa de uma maneira diferente. Ele quer o resultado daquilo que ele vai colocar como investimento. Então, às vezes, a forma com que a ONG se coloca e ela senta para falar com o empresário, e vai ter que falar com o empresário mesmo, porque é muito melhor você falar com o dono da empresa do que com o cara de marketing. Porque o cara de marketing vai ter que interpretar tudo que você falou para o dono da empresa, que é o cara que vai dizer para você, vai falar, eu quero aportar esse projeto. Então, sentar com o diretor, você tem que ter 5 minutos para falar sobre o projeto às vezes tem 35 páginas, você tem 5 minutos, que é o tempo que ele tem, olha, tem 5 minutos para você. Então, você tem que ser muito prático, objetivo e saber tocar no assunto de forma com que as coisas não se percam. Né? Então, eu sempre coloco, a figura de um bom captador de recursos é sempre importante. Como que a ONG pode fazer? Ela vai ter que sempre chamar um captador? Não, ela pode formar um captador. Esse também é o meu papel. Então, por exemplo, quando a ONG me procura, eu pergunto, vocês têm um departamento de captação de recursos? E a ONG fala, não, eu não tenho. Então, vocês precisam urgentemente ter um departamento de captação de recursos. Porque a captação de recursos, ela não se faz 1 ou 2 dias, ela se faz 24 horas por dia. Até quando o captador está dormindo, alguém deve estar pensando naquilo que foi abordado. Então, é um trabalho de formiga, é um trabalho diário. Então, você tem que ter dentro do pessoal uma pessoa que pense todos os dias em captação de recursos. Eu formo captadores também. Estou aqui com o professor Odaí. A gente tem uma proposta de curso para terceiro setor que eu já posso falar, porque ela já está praticamente viabilizada. E ano que vem nós vamos ter uma escola para o terceiro setor aqui em Piracicaba, com um curso de mais ou menos 1 ano e meio, né, professora? A Giovana é uma das professoras, eu sou o professor Natrielli. É uma gama de profissionais excelentes da cidade que estão capacitados e nós vamos formar captadores de recursos, inclusive, tá? Entre outras formações que vamos fazer. Bom,
Falar em incentivos fiscais. Como nem todo mundo lida, eu diria que são estímulos concedidos pelo governo. Guardem bem essas palavras, são estímulos concedidos pelo governo na área fiscal para que recursos sejam canalizados para segmentos específicos. Hoje a gente tem cultura e esporte já regulamentados, saúde já temos como fazer aportes para a área de saúde. Temos não. Está em fase final de regulamentação. Tá? Hoje entraram projetos para pessoas portadoras de câncer e projetos para pessoas portadoras de deficiências, com incentivo fiscal. Só que ainda está tudo meio obscuro, a lei já está pronta, falta regulamentação e divulgação. Tá? E econômico social, porque tem alguns projetos que você depende de doação para os CIPs e você tem como parte do imposto de renda, você pode não reverter, eu diria, utilizar integralmente. Tá? Por um lado, os incentivos funcionam como uma estratégia de captação de recursos, são uma estratégia, uma boa estratégia. Por outro lado, os incentivos promovem a criação de uma cultura de participação cidadã. Tá? Eu quero contar um pouquinho da história dos incentivos fiscais, até porque estou fazendo uma capacitação, estou sendo capacitada nas leis, na economia criativa, no curso do MINC, e eu achei muito interessante no livro que eu li, que tinha um pouquinho da história, e eu queria contar isso para vocês. As leis de incentivo, elas foram criadas em 1980, tá? Eu fiz as contas, eu tenho 48 anos, eu tinha uns 15 anos quando mais ou menos isso começou. Então faz tempo que a primeira lei de incentivo existe. Então eu pergunto para vocês, ela existe desde 1980 e até hoje tem gente que não conhece direito isso. Então a gente já levanta um negócio aí, falta de divulgação. Né? Então o Sarney criou, juntamente com o Ministério da Cultura, não é que ele criou o Ministério da Cultura, é o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Ele separou o Ministério da Cultura do Ministério da Educação. Obviamente a verba deve ter sido muito pequena em relação ao que sobrou no Ministério da Educação, que foi para a Cultura, deve ter sido muito pequeno, mas ele criou o Ministério da Cultura e criou o Fundo de Promoção Cultural. Tá? Naquela época, essa lei teve uma vida curta, e a gente até sabe por quê, porque realmente ela foi criada naquela época para beneficiar poucos e poucos. Então, quem se inscrevia na Receita Federal, as empresas que se inscreviam, eram com carteirinho, meio carta marcada, e os projetos que tinham eram meio carta marcada, não se podia escolher projetos naquela época, ia tudo para o Fundo de Promoção Cultural, e ninguém sabia como é que acontecia a escolha daqueles projetos, mas eram sempre pessoas contempladas que ficava aquela dúvida, cadê a transparência? Então, o que aconteceu? Em 91, o Collor entrou e, além de tirar o Ministério da Cultura, ele transformou o Ministério da Cultura em secretaria, ele também acabou com a Lei Sarney, tá? E depois criou, no finalzinho, ali, no apagar das luzes do governo dele, ele criou uma nova lei, que aí foi a tal da Lei Rouanet. Para quem não sabe, a Lei Rouanet foi criada no governo do Collor, tá? Porque o então ministro que tinha status de ministro, que ele era secretário, era o Sérgio Paulo Rouanet. E na época do Collor também foi criada a Lei do Audiovisual. Então a gente pode dizer que duas coisas boas aconteceram no finalzinho, a criação das leis. Mas elas foram criadas e praticamente não eram utilizadas como são utilizadas hoje. Aí o Itamar Franco entrou em 92 e devolveu o status de Ministério à Cultura. Tá? Aí voltou a ter novamente o Ministério da Cultura. Mas foi somente no governo Fernando Henrique Cardoso, isso não é um elogio, tá, gente? Eu estou dizendo que ele usou muito bem e tinha as razões para isso. Nos 8 anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, eles utilizaram plenamente a questão das leis de incentivo, até porque foi o período das privatizações, etc. e tal, era um bom negócio a cultura. Então o slogan na época era: cultura é bom negócio. E na época eles fizeram modificações importantes na Lei Rouanet, que são as modificações que existem até hoje. Tá? Isento de umas pequenas que sempre ocorrem, o 100% do abatimento da Lei Rouanet no artigo 18 veio do governo do Fernando Henrique. Tá? Quando o ministro Gilberto Gil entrou, eles começaram a discutir, e isso é pertinente, tá? A discussão. Eu tenho algumas críticas e até me credencio para ter a minha opinião, e o que eu vou colocar aqui na frente é uma opinião minha,
tá? São críticas construtivas, mas há que se tomar um pouco de cuidado, porque existem coisas que demoram bastante tempo para serem concretizadas, e depois que são concretizadas, por algumas críticas elas não são melhoradas, não se aparam arestas, né? Às vezes eu penso assim, quando o cidadão se envolve na discussão, o governo, ele toma por atitude, muitas vezes, invariavelmente, terminar com a lei e criar uma nova. Quando, na verdade, ele tinha que promover uma melhoria daquela lei que demorou tanto tempo para existir. O que acontece? No governo do Gilberto Gil e para cá, propostas de reformas que ainda não foram aprovadas, estão em discussão nos parlamentos com relação à mudança da Lei Rouanet. Tá? A gente não sabe dizer exatamente o que vai mudar na lei, mas a gente sabe que é para equilibrar a concentração dos recursos distribuídos. Por quê? Porque a maioria das indústrias, a maioria das grandes empresas que podem aportar na Lei Rouanet, que são aquelas que faturam mais de 46 milhões, que são as grandes empresas, tá? Elas estão no eixo do Sudeste. E, obviamente, nós que estamos aqui podemos ser mais contemplados do que os nossos amigos lá do Nordeste e do Norte. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Mas eu diria, você tem que pensar, mas não modificando estruturalmente a lei, mas pensando em como nós podemos viabilizar recursos para esses outros grupos. Ampliar os segmentos da produção cultural contemplados. Por quê? Porque alguns segmentos não são de fato escolhidos pelas empresas. Tá? Posso dizer, pelo menos dois, que eu lembro assim. Religião. Projetos de cunho religioso que têm um viés cultural, empresas têm dificuldade de escolher. Por quê? Porque as empresas não querem escolher um projeto de uma religião e não contemplar a outra. Fica complicado. E projetos LGBTs, por exemplo, às vezes as empresas não querem entrar na seara e elas acabam não colocando esses projetos. Então, tem alguns segmentos que realmente têm dificuldade de ter seus projetos aprovados. Então, obviamente, os governos e a sociedade como um todo têm que discutir como fazer isso melhorar, como fazer todo mundo conseguir fazer com que a empresa aporte os recursos. E estimular investimento privado, que aí é uma discussão que eu faço. Os governos, eles costumam dizer, eu abri mão de parte do dinheiro que eu ia receber do imposto de renda. Este dinheiro que eu abri mão é meu. Né? O governo pensa assim. Só que, será que é realmente? Na verdade, esse dinheiro saiu de quem? A empresa ia pagar este dinheiro ao governo. Então, eu penso, e essa é uma opinião minha, que vocês podem compactuar ou não, esse dinheiro dos dois é da empresa e vai virar dinheiro do governo. Então, qual é a crítica que o governo faz às leis de incentivo? Que o dinheiro é deles e ainda a empresa vai lá e escolhe o projeto. Né? Então, essa discussão é uma discussão que eu faço. Não é bem assim. E eu vou mostrar que por causa dessas discussões, dessa falta de conexão entre a empresa e o governo, em números, quem perde são os projetos. Tá? Vou mostrar isso mais na frente. Então, o enfoque hoje, no lugar de cultura é bom negócio, é mais recursos, mais bem aplicados para todas as dimensões da cultura em todas as regiões do Brasil. Eu rapidamente não vou passar. Esses são os outros tipos de mecanismos de fomento, os fundos de cultura, que não dependem das leis de incentivo. Tá? Esse aporte vem direto do fundo do governo. Você pode participar por meio de editais. Tá? Essa é uma outra modalidade. Às vezes as pessoas se confundem. Porque tem editais, o MINC às vezes trabalha dessa maneira, não sei se a Secretaria, o Estado trabalha, mas o MINC, quando você concorre com um projeto pelas leis de incentivo, às vezes você não pode concorrer com o mesmo projeto no fundo. Tá? Então, tem que ficar bem claro. Quando você concorre com o fundo e você tem o seu projeto aprovado, automaticamente a verba vem para você, porque você concorreu com um edital, o seu projeto foi aprovado e essa verba vai ser parte do dinheiro do fundo. O que é diferente dos incentivos? Eu já vi gente do terceiro setor chegar para mim e falar assim,
Tereza, meu projeto foi aprovado pelo MINC, na Lei Rouanet. Ai, que maravilha! Quando será que vem o dinheiro? Eu falei assim, agora começaram os seus problemas. Aí, por que, Tereza? Porque agora você vai ter que captar. Você recebeu o direito de captar recursos com as empresas. Essa é a diferença do Fundo de Cultura para as leis de incentivo. Deu para entender? Então, o que acontece? Você teve o seu projeto aprovado, você recebeu o direito de captar o recurso. Então, agora você pode correr atrás das empresas e pedir o aporte delas para o seu projeto. Essa é a diferença. E o Vale Cultura, que é a nova modalidade, a modalidade mais recente de fomento à produção cultural. Não cabe a nós fazer a crítica, a única coisa que eu coloco é que isto já está em fase de implementação, e a crítica que eu faço é, nós não temos divulgação. A empresa que hoje quiser participar desse tipo de modalidade, vocês já viram alguma propaganda falando de Lei Rouanet na televisão, falando de Lei Federal do Esporte, falando do Vale Cultura, como sua empresa pode participar do Vale Cultura, faça isso, seu funcionário, não tem. E isso é que é o problema. As leis estão criadas, as modalidades estão aí, e as divulgações não acontecem para que as empresas possam participar. E quanto tempo vai demorar para as empresas utilizarem o Vale Cultura, que está aí disponível, pelo que eu vi, a última pesquisa que eu fiz no MIC está em fase de cadastro. As empresas podem se cadastrar para participar do Vale Cultura. Mas eu não ouvi falar de nenhuma empresa que tenha se cadastrado. Se alguém souber, vocês me avisam, porque aí realmente é uma questão é um fato super difícil. Existem outros movimentos também, tá? Para além da Lei Rouanet, como eu falei, no ICMS, a lei de incentivo ligada ao IPTU e ao ISS, aqui no município de Piracicaba ainda isso não está em uso, muito embora a gente discuta muito com relação a se existisse uma lei municipal de fomento que envolvesse IPTU e ISS, seria mais uma maneira dos projetos terem o recurso de incentivo. O papel, eu vou falar mais lá na frente, que é o papel do gestor cultural, mapear as fontes disponíveis. Eu chamo de gestor cultural aquele dirigente de ONG, aquela pessoa que trabalha com captação, mapear as fontes disponíveis adequadas ao seu projeto, se informar sobre essas fontes e suas formas de acesso, além de verificar se o seu projeto é ou não adequado àquela fonte de recursos. Porque não adianta nada você mapear todas as empresas e o teu tipo de atuação, o teu tipo de projeto não cabe nas diretrizes daquela empresa. Então, ele tem que saber quem ele vai procurar. Otimizando seu empreendimento ao focar o esforço de mobilização de recursos nas fontes de maior identificação entre os parceiros e o projeto. Há outro personagem importante que é muito utilizado nos Estados Unidos, que são os maiores captadores de recursos com pessoas físicas, é a maior fonte de riqueza no Brasil e é muito mal utilizado. Eu conheço ONGs, inclusive ONGs que estão aqui, que captam muito bem com indivíduos, tá? Captam muito bem. Mas isso é um trabalho que está engatinhando no Brasil, aí nós vamos chegar, mas os Estados Unidos está extremamente avançado. Lá, a Giovana sabe, um filme que quer ser patrocinado, entra no Facebook, abre uma página, faz uma campanha de arrecadação, em 2, 3 dias ele tem o dinheiro todo arrecadado com indivíduos. Hoje aqui no Brasil é difícil, as pessoas não confiam, mas é um trabalho que há de se fazer, porque quando a pessoa física doar e doar de fato, vocês vão ver que vai doar mais que a empresa. Tá? Só para vocês saberem, em números, hoje as empresas que podem aportar dinheiro, recursos em porcentagem no Brasil, pela Lei Rouanet, 3%. Então, são esses 3% de empresas do país que nós estamos brigando. É muito dinheiro, tá? Mesmo sendo 3%, mas é muito pouca empresa. O indivíduo tem uma capacidade imensamente maior de doar, tá? E a gente precisa investir nisso. E as organizações e agências internacionais, órgãos multilaterais e fundações, que também são as possibilidades de entrada de dinheiro via edital, via chamada, enfim, é uma coisa que talvez o professor aí vai falar um pouquinho mais do que eu. E detalhe, coloquei até em vermelho, que é para vocês não esquecerem. ONG, que a ONG que quer captar recursos tem que criar o seu departamento de captação de recursos. Sem isso, não funciona. Tá? Vamos lá. Eu vou passar muito rapidamente, tá? Incentivos fiscais das principais modalidades.
Nós temos os fundos de direitos da criança e do adolescente, entidades sem fins lucrativos que prestam serviços gratuitos de utilidade pública ou CIPs também podem receber doações e através de recursos incentivados, operações de caráter cultural e artístico, que é a Lei Rouanet e o PROAC, e projetos desportivos e paradesportivos. Eu não falei a saúde porque ainda não está em fase de regulamentação, tá? Oi. Pode perguntar. Acho que pode interessar para algumas pessoas, né? Naquela parte da cultura, não só ONGs aí. Não, a cultura, principalmente a Lei Rouanet, o PROAC é meio complicado. Eu falo, gente, porque muda muito, tá? Toda hora muda a legislação. Inclusive os meus parceiros de projetos todo dia vão levar projetos e voltam para trás, porque ou falta um documento, porque inventaram um documento novo. É um trabalho meio doido. Mas na cultura, principalmente na Lei Rouanet, podem participar pessoas, empresas privadas, não só terceiro setor, empresas sem fins lucrativos. Podem trabalhar, ser produtoras culturais, desde que na finalidade delas esteja a cultura elencada. Tá? Principalmente a Lei Rouanet. O PROAC é um pouco mais chato. As leis estaduais, invariavelmente, você tem que não ter finalidade lucrativa. Tá? Mas a Lei Rouanet, especificamente, você pode trabalhar sendo uma pessoa jurídica não sem fins lucrativos. Bom, tem a criança e o adolescente, ela tem a garantia, o Fundo Municipal de Pessoa Pública, isso. Os fundos dos direitos da criança e do adolescente, eles estão garantidos pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas físicas podem doar 6% do imposto devido, tá, para os fundos da criança e do adolescente. Pessoas jurídicas, 1%. Só que tem que ser pessoas físicas que façam a declaração pelo modelo completo e as pessoas jurídicas que façam que tenham um imposto de renda pelo lucro real. Existe um estudo de lucro presumido, eu acho que daqui no futuro bem breve algumas empresas com lucro presumido vão poder também incentivar. Mas hoje, empresas com lucro real, e que eu falei que são aquelas que faturam mais de 46 milhões e aquele 3% das empresas do país. Doações para organizações com utilidade pública federal ou CIPs. Hoje você pode fazer, deixa eu ver se acho que é no próximo slide, você pode doar até 2% do lucro operacional. O que a empresa doa pode ser abatido como despesa. Isso é importante e as empresas gostam disso, tá? Só que o que tem que ficar claro é que nessa lei, 34% da doação você recupera. Não é que você recupera, na verdade você deixa de pagar para o governo e investe na entidade. Só que 66% da doação é efetivamente da empresa. Sai do bolso da empresa, ela tem que querer isso. Tá? Então, às vezes, tem a ONGs, eu sempre oriento e falo, você vai ter 100% do abatimento. Não é verdade. Tá? Você vai ter 34% dessa doação, de fato, saindo, deixando de pagar para o governo e investindo. Os outros 66% é dinheiro que a empresa vai investir, mas não tem nada demais. Se a empresa quiser, ela gostar da causa, gostar do projeto, não precisa ter um projeto necessariamente, porque esse dinheiro é uma doação à entidade. Eu acho que uma boa campanha sobre a causa, sobre o trabalho que é feito, já compensa os 66% que a empresa vai de fato doar. Aí tem toda uma documentação, não vou entrar em detalhes, e essa apresentação fica com vocês, qualquer coisa vocês falam comigo depois. Temos a Lei Rouanet, de 91, que nem eu falei, o limite máximo de dedução do imposto de renda é de 4%. E são as pessoas jurídicas tributadas também pelo lucro real. Eu não falei das pessoas físicas, aí tem pessoas físicas também, mas lá na frente eu dou a porcentagem. O PROAC é a contribuição não em cima do imposto de renda devido, mas em cima do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Tá? E ali tem a tabelinha de quanto a empresa paga e quantos por cento ela pode repassar daquele dinheiro. Como que funciona? O governo abre mão de um montante que ele, baseado no que ele arrecadou no ano anterior, ele diz, esse ano eu vou arrecadar tanto, e tem uma margem maior, vai ter uma margem maior, ele abre mão daquele bolo de dinheiro e as empresas mensalmente, escolhendo um projeto,
elas podem emitir boletos, e o chato é porque é mensal, eu sempre falo, todo mês o captador está enchendo o saco da empresa lá, olha, esse mês vocês vão emitir o boleto. Isso é que é o complicado do PROAC, tá? Lei Rouanet, você trabalha uma vez por ano, você aparece na empresa uma vez por ano e fala, olha, aqui nós estamos com os projetos para a Lei Rouanet. PROAC não, é todo santo mês que você tem que ligar para lembrar a empresa. Então, esse às vezes é o complicômetro. Mas funciona assim, todo mês, até o dinheiro não acabar, é um dinheiro que teoricamente fica numa conta, tá? E é teoricamente mesmo, porque é um dinheiro que o governo reservou, tá? E aí ele vai abatendo, os projetos vão abatendo esse bolo grande através dos boletos que são emitidos pela empresa. Tá? E se a empresa não emitir o boleto, o dinheiro não sai. Então, por isso que eu falo que esse dinheiro não é só do governo, esse dinheiro também é da empresa. Esporte, lei federal, 1% do imposto devido a pessoas jurídicas, tá? Pessoas físicas também podem fazer o incentivo. E tem a lei estadual, que também é através do ICMS, e também tem a tabelinha, dependendo do quanto a empresa arrecada mensalmente, ela pode ter uma porcentagem lá, que ela pode abater e levar para os projetos. Uma coisa que eu quero falar, e se tiver algum empresário aqui, é que os empresários podem repassar até 9% do imposto de renda. Isso muitos deles não sabem, tá? Por quê? Porque hoje eles investem mais em cultura, então eles reservam só 4%. Geralmente as empresas estão utilizando só 4% do que elas podem aportar, e elas podem aportar até 9%. Eu chego em empresa e falo isso, e ela fala, nossa, é verdade? Eu falei, é verdade. Por quê? Soma lá, a empresa pode 4% para a cultura, 1% para o esporte, 1% para a criança e para o adolescente, 1% para o idoso, porque agora também tem a lei do idoso, e eu esqueci de falar na frente também que eu coloquei ali, e você ainda pode utilizar 2% do lucro operacional para as OCIPs e as empresas de utilidade pública federal. Soma aí, você tem 9%. Eu escuto empresa dizendo, eu doei 4%. Eu dou 4 para a cultura, se eu tiver que colocar no esporte, eu vou ter que pôr 3 para a cultura e 1 para o esporte. Não, você não precisa tirar, você pode somar. E se você só está colocando 4 para a cultura e 1 para o esporte, você tem mais ainda 4% para poder utilizar. Pessoa física já não, porque a pessoa física pode até 8% do imposto de renda. Então ela pode 6% para a cultura, 6% para o esporte, 6% para a criança. Então ela vai ter que fazer um escalonamento aí, vai ter que escolher, acho que eu vou colocar 2 para a cultura, eu vou colocar 1 para o esporte, até chegar aos 8% que ela precisa ter. Tá? Então isso é muito importante, divulguem isso, porque isso também não está sendo utilizado plenamente. Aí o que acontece? Aí vocês vão ver os números que eu gosto de falar. Por que a falta de divulgação, a falta de capacitação, a falta de bons projetos, a falta de um monte de coisa que eu coloquei aqui, o que faz acontecer? Em azul, são os projetos apresentados, em verde, os projetos que são aprovados pelo governo, que recebem o direito de captação, e os que são efetivamente captados. Por quê? Por N motivos, por todos esses motivos que eu coloquei para vocês. Primeiro, por desconhecimento das empresas, as que utilizam os recursos não estão utilizando plenamente os recursos dela, estão utilizando 3, 4%, quando podiam utilizar 9%. Entendeu? E por fim, por N motivos, esses projetos que receberam a concessão de captação, muitos deles não chegam a captar recursos. Tá? Então há que se fazer muito ainda, gente. Dinheiro tem. Para o esporte acontece a mesma coisa, eu tenho números mais recentes. Do total aprovado ao total que o governo abre mão, ele cada vez tem eu falo assim, o governo cada vez abriu mais a mão, né? Que ele arrecadou cada vez mais também, tá, gente? Na verdade, a coisa não é tão exatamente como se fez. Na verdade, as arrecadações aumentaram, o total captado de projetos não chega nem à metade do que foi que o governo abriu mão, né? E tem aumentado cada vez mais o número de projetos que pedem as leis de incentivo. Então, imagina que se tem 557 milhões e só 210 recebem captação, o que vocês chegam à conclusão? Está sobrando dinheiro, né? E está faltando projeto para entrar. Então, tem dinheiro, gente. Tem dinheiro. Olha quanto dinheiro nós estamos perdendo. Tá?
Bom, terceiro setor, quais são os pontos positivos? Tá? Vou falar dos pontos positivos e negativos, hoje eu cortei a parte de baixo. Bom, no panorama nacional, o terceiro setor tem uma participação econômica significativa, e isso é importante vocês saberem. Ocupa 7% dos trabalhos nos países desenvolvidos, passando para 10% ao ser acrescentado trabalho voluntário. Na América Latina, as cifras correspondem a 2,2% e 3%, respectivamente. No Brasil, existem hoje 338 mil organizações sem fins lucrativos e aproximadamente 12 milhões de pessoas, entre gestores, voluntários, doadores e beneficiados, além dos 45 milhões de jovens que vêm como sua missão apoiar o terceiro setor. Emprega atualmente cerca de 2 milhões de pessoas, favorece mais de 9 milhões de indivíduos, cerca de 6% da população total do país, e movimenta recursos em torno de 1,2% do PIB, que representa aproximadamente 12 bilhões de reais. É um segmento da economia que está em plena ascensão, com uma perspectiva de novos postos de trabalho devido à sua diversificação e área de atuação. Conclusão: os jovens que saem das universidades hoje, muito facilmente vão ser empregados no terceiro setor. Muito dificilmente conseguirão um emprego na indústria ou no comércio futuramente, porque são setores que estão encolhendo. O terceiro setor não está encolhendo. Então, se ele vai receber pessoas capacitadas, ele tem oportunidade de receber pessoas capacitadas, ele tem oportunidade de virar um grande, um micro, um médio e um grande empreendimento a longo prazo, e há que se pensar que tem que se capacitar para isso, porque profissionais de mercado eles vão ter para trabalhar. E aí que é o futuro do mercado de trabalho. Pontos negativos. O terceiro setor deve ser fortalecido para entender as exigências cada vez maiores do mercado de sobrevivência como organismo institucional. Para atingir os seus objetivos, o terceiro setor deve enfrentar e responder a alguns desafios fundamentais para o seu fortalecimento, tais como capacitar-se e disseminar informações sobre o que é o terceiro setor e como agir profissionalmente no mesmo, elaborar projetos e programas para a administração das organizações sociais que contenham qualidade na sua gestão, captar recursos de forma estratégica para que ocorra sustentabilidade das organizações, criar campanhas de esclarecimento e envolvimento público para gerar uma maior participação voluntária dos cidadãos às questões sociais. Por fim, é isso que eu coloco, qual é a chave do sucesso do terceiro setor. O gestor cultural, seja na área pública ou privada, cabe a mudança na forma de pensar e empreender projetos e iniciativas culturais, com a busca de melhorar sua própria qualificação, participação nos debates sobre as políticas públicas, tem que participar desses debates, e principalmente na responsabilidade de pensar projetos tão inovadores quanto viáveis e que de fato tragam impacto e contribuições para o desenvolvimento do campo da cultura e para a sua economia. Aí eu coloquei alguns movimentos e alguns números que eu acho importantes. Primeiro, ele tem que ser um empreendedor criativo. Por isso que a economia criativa saiu do Ministério da Cultura. Qual que é a ideia? E a gente vai preocupar com a definição da economia criativa. O fazedor de cultura tem que ser criativo o suficiente para fazer o negócio dele virar um empreendimento lucrativo. Essa é a minha definição de economia criativa. É transformar o seu negócio num negócio criativo, que frua, que tenha retorno, que possa ser exportado, que possa ter uma economia que circule, não importa o tamanho que ela tenha, nem onde ela esteja. Pode ser um negócio no bairro, mas esse negócio tem que circular. No local onde ele pretende se atuar, ele tem que circular, tem que fluir, tem que existir enquanto organismo vivo. Tá? E a Semana Global de Empreendedorismo, do qual essas palestras fazem parte, hoje é um movimento que ocorre em mais ou menos 131 países. Tá? Então, por isso que a economia criativa é uma coisa tão falada, é uma coisa que o fazedor de cultura e as pessoas que trabalham no incentivo fiscal têm que ter em mente. Elas têm que criar projetos criativos linkados com as tendências mundiais, com as grandes tendências mundiais. Não é só pensar naquilo que ela faz todo dia, naquilo que é o movimento dela, onde eu estou contribuindo com essa tendência maior. Olha a dificuldade e olha como que a gente tem que pensar longe, tá? E é importante.
Esses são alguns números, eu não vou ler, mas só no Brasil, 553 parceiros realizam 3.800 atividades, contando com mais de 1,6 milhões de participantes. É muita coisa, tá? Outra coisa bacana, eu sempre pergunto para os meus projetos. Esse ano eu recebi na minha carteira de projetos inúmeros projetos, nenhum deles pensando nem nas Olimpíadas, nem na Copa do Mundo. Ah, mas eu faço cultura, eu não faço esporte. Gente, pelo amor de Deus, tudo se conversa. A economia criativa ensina que esporte conversa com cultura, que conversa com educação, que conversa com todas as áreas. Hoje, a gente tem que estar pensando nisso. Então, ano que vem, nós temos uma Copa do Mundo aí. Eu tenho algumas pessoas que já estão pensando em trabalhos, por exemplo, a Poli Brasil já está realizando alguns cursos com vistas para a Copa do Mundo. E por que isso é importante? Recentemente, na Secretaria de Cultura aqui do município, eu assisti uma palestra que eu adorei, e até peguei parte do material para explicar para vocês, que no plano de promoção do Estado de São Paulo para a Copa do Mundo, eles estão oferecendo oportunidades para grupos que trabalham com artesanato. E vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou sabendo disso. E esses grupos, inclusive, já foram selecionados, porque o trabalho já está acontecendo. É um trabalho enorme que já está acontecendo e talvez por falta de divulgação, que eu falo de novo, a gente não fica sabendo, mas também cabe a gente procurar. Tá? Então, desenvolvimento de produtos temáticos, futebol, torcida brasileira, São Paulo, comercialização de produtos em eventos oficiais, geração de renda, inclusão social, promoção de artesanato paulista. Tá? Só para vocês saberem, esses são os números da Copa das Confederações. Esse número vai se repetir na Copa do Mundo. Olha as oportunidades que as ONGs estão perdendo se não se linkarem com o tema. Tá? Porta de entrada para boa parte dos 25 mil turistas estrangeiros que estiveram no Brasil. São Paulo teve 14 cidades visitadas por turistas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação, com a FIP, pelo menos 14 cidades paulistas foram visitadas por turistas fora do país durante a Copa das Confederações, mesmo sem ter sido cidade sede do torneio. E parece que Piracicaba vai ter, vai ter acho que é uma seleção. Nós vamos ser sede de uma seleção. Pelo menos uma seleção nós vamos ter aqui. Olha só a quantidade de pessoas que vão nos visitar no ano que vem. E o terceiro setor está preparado para isso? Vocês pensaram nisso? Como que vocês podem trabalhar com isso? Metade das cidades e estados serão centros de treinamento de seleções em treinos preparatórios para a Copa do Mundo, entre eles Guarujá e Santos no litoral, São Bernardo do Campo, Campinas e Guarulhos, além de São José dos Campos e Ribeirão Preto no interior. A pesquisa foi realizada por 1.338 estrangeiros em aeroportos brasileiros, outros 1.731 nos estados. Entre os entrevistados no aeroporto, pelo menos 68% dos turistas que estiveram no Brasil vieram por causa da competição. E 75,8% disseram que pretendem voltar para a Copa do Mundo. Então, está aí a oportunidade. Tem que linkar, tem que pensar. O mundo é global, é um global que a gente tem que pensar. Tá? Tem coisas para se aproveitar. Exemplos bem-sucedidos de captação de recursos. Quando as OCIPs me procuram, as ONGs me procuram, falam, Tereza, quem que eu posso visitar que você acha que é um exemplo de captação? Eu conheço quase todos, eu conheço todos eles pessoalmente. Ou fui nos locais, ou eu já fiz curso de captação com os captadores desses locais. O GRAAC foi fonte segura, porque eles me disseram, capto cerca de R$1 milhão ao mês. Tá? É muito dinheiro. Mas eles têm setores de departamentos de captação de recursos nos vários setores. Então, eles têm umas 5 ou 6 pessoas que captam recursos só com indivíduos. Eles têm 2 ou 3 pessoas que só captam incentivo fiscal. Então, eles são divididos, eles são capacitados e eles conseguem captar R$1 milhão por mês porque eles têm uma demanda para isso. Né? Hospital do Câncer de Barretos é modelo, gente, quem precisar, visite. Eu indico depois os telefones, os nomes das pessoas, vale a pena visitar para vocês saberem que é possível captar dinheiro, sim, no terceiro setor. E o GRENDAC, que é um grupo de defesa da criança com câncer em Jundiaí, e aqui em Piracicaba eu gosto muito de falar do Instituto Formal. Para mim, eles são uma instituição modelo, até porque também montaram o setor de captação de recursos e tem pessoas enfronhadas em todas as áreas do governo. Tem gente do Instituto Formal hoje no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem gente do Instituto Formal nos diversos conselhos da cidade,
enfim. Isso é o que faz uma ONG estar antenada com todas as coisas que acontecem. Então, o que eu falo? Captação de recursos é uma atividade planejada, não é uma atividade que a gente faça sem pensar. Ela é complexa, envolve marketing, comunicação, relações públicas, enfim, envolve uma série de coisas. Você tem que ter um planejamento para isso, tem que ter regularidade jurídica, tá? Tem que ter uma adequação à realidade do terceiro setor. A adequação jurídica das relações com as fontes de recursos também tem que existir. Enfim, vocês têm que ter a regularização para poder atuar nas várias fontes de captação de recursos. O estatuto tem que estar adequado, tá? Ter um estatuto adequado é muito importante, por isso que eu falo que a porta de entrada é a regularização. Essas são as diversas fontes e os recursos incentivados, é uma partezinha pequenininha delas, mas a ONG ela tem que ter uma série de fontes de recursos. Ela tem que trabalhar com iniciativa privada, ela tem que trabalhar com as fundações, ela tem que trabalhar com venda de produtos, ela tem que trabalhar com eventos, ela tem que trabalhar com projetos, ela tem que trabalhar com tudo. E isso não é ruim, isso é diversificação das fontes de renda. Isso legitima e diminui o risco da empresa morrer, tá? Isso é um exemplo de um planejamento de uma ONG. Ela pode ter, essa ONG especificamente, ela tem 30% das fontes dela vinda de indivíduos. Isso não é difícil de acontecer. Muitas empresas, muitas ONGs, elas têm a maior parte da captação delas vinda do telemarketing, tá? Que funciona em Piracicaba, não funciona bem em São Paulo, mas em Piracicaba funciona, tá? Ainda, tem que se adequar, tem que melhorar, enfim. 20% nessa ONG específica é geração de renda, venda de produtos. 20% ela recebe realmente de incentivos fiscais de empresas ou de dinheiro vivo que a empresa injeta. Outros são vindas do governo, subvenção, etc. e tal. Eventos é uma parcela importante do dinheiro que ONGs recebem, tá? É importante fazer eventos. Outros vêm de fundações e outros da própria igreja, porque igrejas também têm seus fundos e servem também para destinar para algumas ONGs. Então, isso é um modelo de planejamento de captação. Os incentivos fiscais, por fim, são os meus pensamentos finais, podem fazer parte de uma atividade de mobilização de recursos. É uma das partes, como vocês viram, é uma parte importante, mas é uma das partes, não é sozinho, você não vive de arrecadação de lei Rouanet, não sustenta uma ONG, não deve sustentar, porque se um ano você consegue, é ótimo, no outro você não consegue, se você não tiver outras fontes, você vai morrer, né? Vai ficar numa situação muito difícil. O que é mais importante de tudo é o planejamento adequado, o plano de ação claro e implementável e a eficiência na implementação, tá? Deixa eu ver se tem mais. Esses são os cases, tá? Esses são alguns dos projetos que eu faço, já fiz captação, que são modelos para mim, tá? O projeto Jovens Músicos, um projeto que virou uma associação. É uma associação interessante porque é uma associação de pais, são os pais dos jovens que tocam na orquestra que tocam essa associação. Não é uma associação de música, não tem crítica nenhuma a uma associação por aí, mas é uma associação que funciona muito bem porque existem pessoas que tocam e tem uma finalidade e um desejo que a orquestra continue firme e forte. O Ensina Brasil, que é um projeto que é muito interessante porque ele leva a cultura para os locais onde não tem, é um caminhão, esse caminhão circula o Brasil inteiro, quando ele abre as portas, descem deles camarins, descem artistas, descem palcos, eles montam toda a estrutura no meio de uma fazenda, no meio do nada, onde pessoas não têm o menor acesso à cultura. Então, programas itinerantes dão bastante certo e as empresas gostam. O projeto do 15, dos 100 anos do Inhoquim, é um projeto que eu digo que é um projeto de cultura com viés de esporte. Pensaram muito bem quando pensaram nesse projeto, porque fizeram o projeto no ano do centenário do 15 e obviamente, no ano do centenário do 15 vai ter um monte de empresa que vai querer ajudar a captar 100% do projeto em PROAC na cidade de Piracicaba, que é muito difícil você conseguir. E eles conseguiram, parabéns, pensaram de uma maneira global e eu acho que é isso que tem que acontecer.
E o projeto com indivíduos, da qual a Giovana participou comigo, mais o Fábio Dedini da Biofilmes, é o crowdfunding, que a gente fala que é um projeto, é um processo onde o indivíduo doa, a ONG era Vira-Lata Vira Vida. Como vocês podem imaginar, eu falei de religião e LGBT, e esqueci de falar dos animais. Os animais também são um segmento em que as empresas muitas vezes não dão a menor importância. Então, para algumas empresas que trabalham com animais, elas vão doar. Outras não vão doar porque não é o stakeholder deles. Então, a gente tem que apelar para o indivíduo. Foram 10 mil reais, vocês podem até falar, poxa, mas só isso era difícil alguém doar? Foi difícil a empresa doar 10 mil, mas o indivíduo doou. Parte a gente conseguiu via crowdfunding, parte conseguiu através de um evento que uma pessoa fez e a gente conseguiu fazer o projeto rodar. Tá? Eu acho que eu termino com uma mensagem. Transforma o leão do imposto de renda em um atleta. Tá? Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, seja aqui, seja por e-mail, seja pela Facebook. Quem me conhece, estou aí respondendo todas as perguntas para vocês. E me ajudem a fazer o trabalho de formiguinha, para fazer as empresas entenderem que é super importante continuar doando e que vocês façam cada vez projetos mais qualificados e melhores e mais pensados globalmente para que vocês consigam captar recursos, como foi o projeto da Filóide. E aí, gostou da palestra? Se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo do vídeo que eu respondo cada um deles. E lembra de se inscrever no canal e e ativar o sininho para receber a notificação dos novos conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Se estiver procurando alguma coisa específica, dá uma olhada também lá no canal, nas playlists temáticas que eu criei. Tem uma que eu gosto muito, específica sobre metodologias de inovação, sobre como criar negócios com menos recursos, riscos e incertezas. Tem toda essa série Giovana Convida, enfim. Tenho certeza que você vai achar algo lá para contribuir com a sua jornada empreendedora. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!